podcast do proletariado brasileiro, 3/4. Telescópio de número 134. Estamos juntos pela 134ª vez. E eu dou as boas-vindas ao meu parceiro de aventuras, Lucas Vieira. Vamos por renda per capita. Lucas Vieira, tudo bem, Lucas? Tudo bem, graças a Deus. Mas essa deu um momento. Fica quieta, Dé, fica quieta. Jonathan, corta essa parte. Não corta, não. Não vale isso aí, não, mano. Renda per capita, o menino ali tá. Fica quieta. Verdade. A favela venceu. É verdade. Então vamos pra Campinas também é burguês. Só eu fiquei na pobreza. Lucas Vieira, tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer estar com o time completo hoje. Coisa bonita. Rodrigo Quintan, boa noite, boa tarde. Boa noite, senhoras e senhores. Muito bom estar aqui novamente, time completo. É isso aí, vamos entrar em campo, esperando sair com os 3 pontos. E ela, Andréia Santos, tudo bem, André? Olá, pessoal, muito bom. É isso aí. Sucinta, né? Muito bem. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras de Jesus tocam em uma ferida aberta em todo humano, sobretudo a nossa geração, que é a ansiedade de resolver problemas futuros, antecipar sofrimentos, lidar com as incertezas de uma vida cada vez mais veloz e instantânea. Qual o segredo para conseguir confiar plenamente, viver o agora, descansar e esperar? Esse é o nosso tema, viver o hoje. Nós decidimos conversar sobre esse problema aí, inspirados por uma reflexão que a Andréia propôs. Então eu vou convidar ela a dar abertura à nossa mesa sobre como ela chegou a esse tema tão relevante e importante para a gente conversar hoje. Bom, porque eu fui parar na terapia, brincadeira, aquela médica que eu fui parar na terapia, eu começo com isso. Mentira, isso eu já tenho mesmo fazendo terapia há anos. Mas na verdade foi que recentemente eu comecei a ler um livro chamado O Poder do Agora. É um livro bem conhecido aí enfim, ele é um best-seller aí, e eu nunca tinha lido. E aí, conversando com algumas pessoas sobre ansiedade, sobre depressão, enfim, coisas que a gente tem visto muito na sociedade hoje em dia, essa pessoa me indicou e falou, você já leu O Poder do Agora? E aí foi isso, essa que foi, né, o estopim. E nisso que eu comecei a ler, eu comecei a identificar coisas da minha vida, coisas que eu tenho visto na sociedade, que eu tenho visto com amigos, que tenho visto no escritório, e muito do que... E como a gente tem uma dificuldade muito grande em estar no presente, né? Em lidar com o presente. Eu acho que a gente vive muito aflito e tem vários outros sentimentos que caminham com a gente, não só a ansiedade, que é uma consequência disso, mas medo, aflição, culpa, ressentimento, várias coisas que ou nos fazem ir para um caminho de pensamentos muito ruins, ou então de tristeza ou de ansiedade, porque a gente não consegue pensar no agora. Então, ou a gente está remoendo uma coisa que é do passado, né? E aí a gente traz muita questão da depressão, enfim, várias outras coisas. Ou a gente está sempre pensando muito no futuro, né? Mas eu não tenho isso, mas falta isso, ou falta aquilo, ou agora vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. E aí a gente cria entre nós, na gente, um descontentamento muito grande. E aí falando de um olhar meu, obviamente, porque acho que cada um tem realidades diferentes, situações diferentes, momentos diferentes de vida. Mas no meu caso, essa questão de ou ficar olhando para o passado ou ficar olhando para o futuro estava me impedindo muito de focar no presente, de viver o presente, de observar o que Deus me dá no presente todos os dias, de agradecer o que eu tenho nos dias de hoje. Enfim, viver do jeito que tá, ou aceitar as coisas que estão acontecendo hoje. Ou porque é uma coisa que alguém me impôs e eu não tenho, ou uma coisa que eu queria muito e eu não tenho. Então, acho que aí chega um ponto que a gente acaba ficando até descrente, sabe? Eu acho que isso impacta muito na nossa fé, né? A gente deixa de acreditar, deixa de ser grato, deixa de viver mesmo o momento presente, assim. Então, acho que essa falta de aceitação. Então, tudo isso surgiu dessa minha reflexão do quanto, por muitas vezes, eu me vi descontente sem
sem motivo, né? Porque se eu olhasse de fato, me preocupasse somente com o presente, aquilo que estava sendo me imposto, que estava me causando muita ansiedade, não teria vez. Porque no fim das contas tem certas coisas que não estão sob o nosso controle. E não tem o que fazer, o passado já foi, o futuro a gente não sabe, e a única coisa que a gente tem mesmo é o presente. Então, é isso. Mas eu acho que tem duas coisas que são distintas e que, pelo menos em mim, geram bastante ansiedade. Eu acho que a incerteza, é óbvio, sempre é uma questão de incerteza, né? Mas com relação à insatisfação por causa da posse, né, de ter alguma coisa, e eu ficar insatisfeito por causa disso, e eu não observar o que eu tenho, não é uma coisa que me aflige tanto. Agora, e nem a falta de controle, mas a dependência de algumas coisas que eu quero que aconteçam, que não dependem de mim, isso me gera uma ansiedade monstra, assim. E aí eu tenho bastante dificuldade em lidar com essas coisas, porque o que depende de mim, mesmo que seja no futuro, eu sei, não, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu vou fazer, vai dar certo, é isso aí. Agora, não, eu dependo que outra pessoa faça tal coisa para mim conseguir desenvolver tal objetivo, putz, isso aí me arregaça, assim, porque eu queria muito que as coisas acontecessem hoje, e principalmente trabalhando no setor público, assim, tem coisas que, quando que vai ser? Não sei, quando fulano assinar o documento. Aí gera uma ansiedade, assim. E são coisas que não dependem da gente, né? Eu acho que esse texto que eu citei, de Mateus 6, que Jesus fala, né? E também tem Filipenses, Paulo falando, né? Que a gente não deve andar ansioso, que a gente deve aprender a confiar. Para mim, é um desafio bem grande, assim, com relação a esse ensinamento. E eu acho que todo mundo que fala sobre esse texto, eu não sei, poucas pessoas conseguem praticar isso de uma maneira plena, assim, não sei, os pastores, assim, que são mais desenvolvidos espiritualmente, vocês conseguem lidar bem com essas questões aí e focar só no que eles têm para fazer hoje, os bênçãos que eles têm hoje e não sofrer com problemas futuros. Eu consigo muito tranquilamente, assim. Tô brincando. Cara, enquanto vocês estavam falando, né, ouvindo a Déio, né, eu me lembrei de uma coisa que é muito comum da sabedoria hebraica, que é a ideia de pensar o dia, de viver o dia, de ter para o dia. Tipo assim, você não tem posse pro amanhã, você tem pro dia, você não é suprido na sua necessidade para um mês, mas é pro dia. Tem a própria ideia, por exemplo, do maná. O povo está no deserto e recebe o maná. É uma ideia bíblica, né? É uma ideia bíblica de, olha, você come o maná no dia. Mas eu não posso acumular? Não. Se você acumular, eu vou fazer estragar. A não ser na sexta, porque no sábado você não pode trabalhar, mas você vai ter pro dia. E essa prática, a prática de viver o dia, de ter para o dia, basta cada dia o seu próprio mal, a oração do Pai Nosso é a oração de dar-nos hoje o pão desse dia. Essa ideia é uma ideia de que a gente precisa viver o hoje confiando de que amanhã Deus também se importará conosco. Amanhã Deus não vai embora. Amanhã Deus não vai deixar faltar pão. Deus não vai deixar faltar o maná. Amanhã a vida ainda continua, amanhã a vida permanece, Deus continua lá e Deus continua se importando. Eu falei brincando aqui no começo, consigo, é uma das maiores dificuldades que eu tenho, que é viver um dia de cada vez. Essa experiência que a Déia contou de viver muito no passado, muito no futuro, eu tenho a dificuldade muito de olhar para o futuro, de olhar para frente, tipo assim, o dia que a vida vai ser boa. Eu acho que eu sou bom fazendo tal coisa, então no dia que eu fizer essa coisa vai ser muito maneiro, no dia que eu tiver essa posição, no dia que eu tiver esse tempo que eu não tenho hoje para dedicar a certas coisas, eu fico muito preso a essas realidades inexistentes futuras, assim. E hoje, quando eu pensava sobre essa conversa nossa, os textos que me vieram à mente foram esses, de reconhecer o quão a sabedoria hebraica nos convida a olhar para o hoje, crendo que amanhã Deus também está, e se Ele está, tem provisão para amanhã também. Então a gente pode quietar o coração e viver o hoje, se preocupar com o hoje, tanto para o bem quanto para o mal. Os Padres do Deserto, que é um movimento que
falava um pouco sobre a questão do descanso, e eles trazem um pouco a questão da meditação, do silêncio, né? A hora silenciosa, todos esses movimentos de meditação, contemplação da fé cristã, vem desses caras aí. Eles falam sobre o pacto de Deus com o homem, né? E aí uma vez eu descobri que esses caras, a literatura desses caras, porque eu ouvi uma vez o Russell Shedd falando que Deus tem um trato com o homem que dura 24 horas, é o prazo. Os pactos de Deus com o homem, eles vencem em 24 horas, isso é sempre pro dia, que é o pacto do dia, né? Isso que o Lucas estava falando, que é a ideia bíblica do sustento divino, é para o hoje, né? Mas esse movimento de contemplação, de meditação, tudo mais, que vai olhar para o tempo de maneira diferente, eles vão fazer toda a estrutura do tempo, né? O que é o tempo? Aí eles vão falar sobre a santidade do tempo. Aí eles vão falar que a primeira coisa que foi santificada por Deus na história foi o tempo, né? Então, o que faz do sábado, do Shabá, um dia diferente dos outros dias? O que faz o sábado do descanso ser um dia diferente de todos os outros? Se ele tem 24 horas, se ele tem tarde, manhã, qual é a diferença? A diferença é que Deus o santificou, né? Deus falou, Kadosh, né? Seja santo esse dia. Então, Deus separou esse dia, então por isso ele se tornou santo. Então, aquilo que só pode ser santo é aquilo que Deus diz que é santo. E aí ele começa a tratar a questão de presente, passado e futuro. Aí eles constroem, falam que na verdade o presente não existe, porque o presente é a ideia do passado, tudo que foi, e o que virá é o futuro. Então o presente na verdade é uma ilusão. E aí toda essa construção de tempo passa pelo Kairos, pelo Cronos e pelo Aion, né, que é a medida de tempo do divino. Para que eles vão fazendo essa montagem toda? Para entender que assim, quando Jesus encarna, ele vem para o hoje da nossa existência. Ele habita o nosso tempo. Ele veio habitar o nosso tempo. Tem um livro acho que é Jason Camp. Ele escreve, chama Aprendendo a Habitar o Nosso Tempo. E ele fala isso, que quando Deus encarnou, Deus veio habitar o nosso tempo. E quando ele veio habitar o nosso tempo, ele se torna o tempo de Deus para nós. Que aí o Hebreus vai chamar ele de Shabá, né? O nosso Shabá, a gente entrar no Shabá. Então a grande lógica de você entender hoje é quando você entra no tempo de Deus no nosso tempo. Você começa a aprender a olhar para as coisas no tempo de Deus de maneira diferente. Ou seja, você olha com contentamento, com satisfação para todas as coisas. A melhor metáfora que eu achei para isso, metáfora pop, né, da cultura pop, que eu achei para essa explicação filosófica dos padres do deserto e tudo mais, e até chegar na construção do tempo, foi aquele filme Questão de Tempo. Não sei se vocês já viram, que é um filme sensacional, para mim um dos melhores filmes que tem. Ele é pouco falado até, ele não é tão pop, mas ele tem bons atores, né? Bons atores nele, e ele fala sobre isso, sobre como você aprende a lidar com o tempo que você tem, o tempo que se chama agora, de maneira diferente quando seus olhos mudam, na verdade. A história, ela tem uma ficção no meio, né? Uma questão meio sobrenatural no meio, mas o mais interessante é o desfecho dele, que traz justamente essa explicação de que quando eu entro na... Vai dar spoiler, vai falar o fim do filme. Não. Tanto é que eu nem falei o que eram as questões sobrenaturais nem nada. Mas assim, a grande questão é o quê? Que quando você entende o tempo, quando você entra no tempo de Deus, você começa a entender o porquê que Deus fala para você, basta cada dia seu mal, cuida de hoje, cuida das suas coisas aí que você recebeu com responsabilidade. Você começa a ter... Você sai de uma posição de consumo, de necessidade, para uma condição de satisfação, de plenitude. Eu estou aqui ouvindo e aprendendo com vocês, mas eu quero saber qual que é a diferença da confiança de viver apenas o hoje, porque esse é o paradoxo da história. Confiança de viver apenas o hoje e de ser irresponsável e não planejar o seu futuro. Maturidade, né?
Responsabilidade. Tipo, isso. Acabou. Então, porque não é tão simples assim, não. Porque, tipo. É melhor, não. Maturidade, né, Nani? Por favor. Pô, eu sou imaturo pra disco, que um dia eu quero chegar nesse ponto de maturidade da ideia, porque eu não consigo. Foi muito bom. Assim, qual a diferença? Vamos crescer, né, Nani? Vamos entender que a gente é adulto, que não vai dar para ficar fazendo o que a gente quer sempre. Isso é para mim mesmo, porque eu sou uma eterna adolescente. Não, mas é exatamente o contrário disso. Não é exatamente o contrário disso. É entender que não dá para fazer tudo sempre porque eu preciso planejar o futuro, mas isso me gera ansiedade e preocupação. Eu não sei, talvez por exemplo, meu mês tem 30 dias e o salário, se eu viver confiando e vivendo apenas o hoje, ele vai durar 7. Então, mas eu acho que eu vou falar aqui uma coisa que eu até peço ajuda pro Lucas aí, meu amigo ministerial. Que eu creio que Jesus não está falando sobre a questão de planejar, né? De você ter uma questão. Eu preciso dar essa explicação aí. Jesus não está falando sobre você ter planos e organizar a sua vida, né? Ele está falando sobre ansiedade, sobre o problema mesmo, sabe? Não ansiedade patológica emocional. Ele está falando sobre o desespero que a gente tem de perder as coisas, sabe? A gente achar que isso vai acabar. Que ele fala disso também um pouco antes, quando ele fala assim, aquele que tem olho bom, né, enche o seu corpo de luz, e aquele que tem olho mau, enche o seu corpo de trevas. E aí ele fala o quê? A pessoa que vive olhando, acumulando tesouros, né, na terra, ele fica preocupado com o ladrão, com a traça, com a ferrugem. Então, vai tendo uma construção que Jesus está ensinando assim, quando você é escravo daquilo que você construiu, conquistou, e você vive em função daquilo, na verdade você não tem aquelas coisas te têm. E aí você acaba servindo a essas coisas. E como é servir essas coisas? Você vive em função delas. Você não, até os seus planos futuros, você não consegue fazer porque você tem medo. Você vive com medo. Você vive preso a essa realidade de perder. Eu vou perder. Se eu fizer isso, eu posso perder. Isso aqui pode acabar amanhã. Meu recurso. Eu tenho uma lógica em mim que os recursos que eu tenho são escassos. Mesmo que eles sejam abundantes, eles são escassos. Enquanto uma lógica de Cristo, mesmo você tendo pouco, aquele pouco que você tem, você considera muito, porque você entendeu que aquilo tudo é suficiente para você. Então, eu acho que essa é a lógica de Jesus. É você mudar o jeito como você olha para as coisas, que é o olho bom que ele fala, é um olho generoso do judeu, né, o olho bom. E aí, quando você olha para a realidade ao seu redor, você vê uma realidade que, assim, eu não considero mais os recursos que eu tenho escassos, mas eu considero que eu tenho até muito, e eu não sei nem o que fazer com esse tanto que eu tenho, né? E então eu consigo planejar, fazer, até me organizar, tal, porque eu considero, eu realmente estou satisfeito, eu não preciso de mais nada, até assim, eu estou tão pleno, satisfeito e planejando que eu não preciso de mais nada, eu recebi tudo das mãos do meu pastor, entendeu? Então eu acho que é essa a lógica de Jesus, quando ele vai falando sobre, olha, viva agora, ele não está lançando o novo Carpe Diem, né? Novo não, né? Mas metendo o Carpe Diem aí do hedonismo. Mas ele está, na verdade, ensinando pra gente que existe uma lógica de olhar para o mundo e para o agora que é satisfeita, ela é contente. Eu concordo muito, e a conversa de Jesus começa com ele falando sobre a construção de um tesouro. Começa com isso, né? O bate-papo ali de não queiram construir um tesouro na terra, mas queiram construir um tesouro nos céus. Tanto que depois ele conclui dizendo, por isso busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele está falando sobre uma preocupação específica, que é a preocupação material, do que comer, do que vestir, porque o lance não é nem assim, se vai ter comida ou não vai ter, é se eu vou conseguir comer no coco bambu, ou se eu vou ter que comer em casa mesmo, é essa lógica. Não se preocupem com essa glória do ter, do construir, do tesouro e tal. Mas para essa pergunta do Nani, eu lembrei do outro texto que é bem conhecido nosso, que é o Provérbios capítulo 3. O Rodrigo citou na fala dele os tempos, né? Em especial o Cronos e o Kairos, que mais aparecem na Bíblia. E a ideia de Cronos é o tempo cronológico e de Kairos é o tempo oportuno. Não é necessariamente o tempo como horário, mas é o tempo como um momento da vida, um momento que é uma oportunidade para algo.
E nesse texto, quando ele diz assim, há tempo para nascer e tempo para morrer, há tempo para matar e tempo para curar, o que o Salomão está dizendo ali é o seguinte, que é necessário, durante a vida, fazer uma interpretação de o que é que as coisas ao meu redor estão sugerindo como oportunidade, como possibilidade, porque o meu coração, ele sempre me sugere o que eu desejo fazer, o que eu quero fazer, o que eu estou inclinado a fazer, a viver e etc. Mas a vida também está sugerindo o que é oportuno fazer agora. É tempo de fazer o que agora? A vida está dando sinais de que é tempo de algo, mas o meu coração, ele também vai sinalizar algo. E o que o provérbio está dizendo é que existe uma sabedoria que consiste em interpretar o tempo para fazer aquilo que o tempo diz que eu tenho que fazer e não aquilo que a minha mente diz que eu tenho que fazer. Por exemplo, quando ele diz que existe tempo de plantar e tempo de colher, ele está dizendo, olha, se os céus estão dizendo que agora chegou o tempo da plantação, então planta, não queira colher, até porque se você não plantar agora, quando chegar o tempo da colheita, você não vai ter o que colher. Dentro da nossa espiritualidade, isso é um problemão. Porque, por exemplo, o horário de sentir Deus, aqui na minha igreja, é de domingo 11h30. Só que, às vezes, o tempo, aquilo que é espiritual, o encontro, não promove em mim essa sensação. Para mim, aquele momento não é oportuno. Mas eu tenho que sentir Deus naquele momento. Estou dando um exemplo bem besta, assim, mas para a gente entender como a nossa espiritualidade é. A pessoa está em luto, morreu alguém, mas a gente está dizendo, imagina, levanta, vamos passear um pouco, esparecer a cabeça. Não, agora é um tempo oportuno para o luto. De alguma forma, a gente fica o tempo inteiro negando os sinais que a vida dá, do tempo oportuno, do que é, e a gente fica tentando viver alguma outra coisa, tentando fantasiar o momento, ou então sendo levado pelo nosso coração a tentar viver alguma outra coisa que o tempo não está sugerindo. E aí o que o Nani disse, né? Tá, mas e aí? Como é que eu faço para encontrar algum tipo de equilíbrio, detesto essa palavra, mas algum tipo de equilíbrio para conseguir viver o hoje sem esquecer do amanhã? Eu penso é que hoje existe oportunidade também de planejar o amanhã. Essa ideia do plantar e do colher. Hoje é tempo de plantar, sabendo que amanhã eu vou colher. Em alguma medida, quem vive bem hoje já se prepara para o amanhã, mas não se preocupando, mas será que amanhã vai ter colheita mesmo? Eu acho que essa é a crítica do texto. Desculpa. É que só abrir um parênteses, Lucas, que você falou que é muito interessante. Porque o cara que, por exemplo, ele se preocupa tanto com amanhã que ele não consegue nem viver o hoje. Entendeu? Isso é o lance. Então, ele projeta tanto para lá que vai perder que o hoje se perdeu, né? Fecha parênteses. Eu acho que o que o Lucas está fazendo, para mim, faz muito bem ouvir isso, e eu acho que o segredo desse desafio de viver hoje é exatamente esse. Tipo, viver hoje não exclui o planejamento do amanhã. É você conseguir identificar no hoje quais são as possibilidades que te geram esse planejamento, entendeu? Isso é uma leitura muito maneira. Porque senão a gente cairia no movimento que era bem forte na época, inclusive, de Jesus, que era o hedonismo. A busca pelo prazer imediato, as coisas que eram... O Deus proverá, né? O Deus proverá. Aí é o outro lado do... Você vai para um outro extremo. E eu acho que o fato de a gente viver bem, digo, não no sentido nosso de ter as coisas, mas viver bem numa tranquilidade, sabendo que a vida tem altos e baixos, né? As coisas acontecem na vida, não tem como a gente garantir uma vida que coisas ruins ou coisas que a gente não gostaria que fogem do nosso controle não aconteça. Mas eu acho que o fato de você respeitar esse tempo de plantar e colher, como o Lucas falou, né, que é essa parte do planejamento, é de certa forma, te dar um pouco mais de tranquilidade quando essas coisas acontecerem, de você saber que você evita um pouco mais de sofrimento, né? Você passa um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais tranquilo, assim, sabendo que você pode criar uma oportunidade, ou que você já criou uma oportunidade no passado. Eu acho que é um pouco disso. Me incomoda um pouco. Eu lembro que no começo, assim,
quando eu comecei, não quando eu comecei, porque eu comecei muito nova, mas quando eu comecei a trabalhar, enfim, essas coisas, você começa a entender um pouco, me incomodava muito esse ponto de, ai, Deus vai prover. Aí você falava assim, mas você tá buscando um emprego? Óbvio que são recortes, né? Eu não tô falando aqui, a gente tem várias estruturas sociais e econômicas na nossa sociedade. Estou falando para um determinado tipo de grupo, assim, não era uma pessoa que tinha uma super condição econômica, mas era uma pessoa que tinha condições de trabalhar, que inclusive teve uma oportunidade de trabalhar e teve outras oportunidades vistas, e a pessoa falava, não, Deus proverá. Mas era uma pessoa que ficava dependendo de todo mundo e reclamando, e ficava, Deus proverá, mas não queria planejar aquilo. Isso me incomoda, sabe? Mas eu acho que o incômodo é tão bom, esse incômodo é tão bom, André, pra você, que eu acho bom que você tenha, porque essa coisa do Deus proverá é uma relação muito com Deus velho testamentário e pouca relação com Jesus do Deus encarnado. Porque Jesus Deus encarnado é o Deus que já proveu todas as coisas. É o Deus que já deu todas as coisas, já ofereceu para nós e já tem tudo que a gente precisa, entendeu? Então, assim, quando você vê Jesus falando sobre a provisão divina, ele fala, olha os lírios do campo, olha as aves do céu, tá aí, já tá tudo aí. O Jeová Jireh já deu tudo para vocês já tem tudo na mão de vocês. Entendeu? Mas eu entendi o ponto, mas o que me incomoda é aquela visão muito acomodada, sabe? Sim, mas é isso. Não vão fazer nada. Assim. E a pessoa tá reclamando. Se você não tá reclamando, tá tudo bem. Mas pensando aqui no que o Nan tava falando dessas coisas, eu acho que não tem problema num planejamento, sabe? Esse é o ponto. Você não precisa ser a pessoa que também que planeja tudo e se tem uma coisa que a vida mostra, que nem tudo vai correr conforme o planejado. Mas você tem um mínimo para você pensar no seu bem-estar, de você pensar no bem-estar do seu família, para você ajudar outras pessoas, essas coisas, eu acho que é um bom caminho, entendeu? É buscar as oportunidades. Não também ficar assim, ai, Deus proverá. O medo que eu tenho hoje é que as pessoas usam isso como moeda, sabe? Tipo, a nossa oração hoje, ela acaba virando sempre uma espécie de feitiço, quase com um trabalho, sabe? Tipo assim, eu vou conquistar isso, então eu vou orar para pedir isso, para tentar isso, para suprir isso. A gente fica vira pouco contemplação, pouca meditação, pouco silêncio, pouco espera, né? E isso tem mexido muito comigo ultimamente, cara, essa questão das esperas, sabe? Dos tempos de pausa e de silêncio que são gestações, são estações que geram algo e que faz com que a gente entenda que assim, pô, é tudo aí, eu preciso parar e pensar naquilo que está sendo gerado, naquilo que está sendo produzido, para eu identificar com o que eu não tenho identificado com os meus olhos, o que eu não tenho visto com os meus olhos, reparado de maneira generosa, de maneira contente, de maneira satisfeita, entendeu? Acho que é isso. Não sei o que os engraçadinhos estão rindo aí. Gostaria de saber, por favor. É que você falou gestação, eu já pensei... Disse ele entende, né? Disso falta um momento de silêncio, né? Eu não ia nem falar. Eu tô num tempo de espera aqui agora, mas não disso. Tá esperando de novo, caraca. Mas eu acho que o segredão é isso, assim, de conseguir achar prazer, o contentamento nos processos. Porque, de alguma forma, a gente tá em processo o tempo todo, assim, entendeu? Você sempre tá, óbvio, caminhando no tempo hoje e na expectativa de que vai acordar amanhã, né? Mas de conseguir achar contentamento nos processos mesmo, não nas realizações, porque as realizações às vezes são tão rápidas, assim, tão fugazes, tipo, dura tão pouco tempo, e aí você perde tanto tempo esperando aquilo que às vezes quando aquilo chega nem é exatamente aquilo que você esperava, aí gera frustração, né? Aí é o sofrimento ao avesso pelo que passou, ou pelo tempo que você perdeu, ou por outras coisas. E um pouco do tempo que se perde nos processos, sabe? Eu pensei, por exemplo, você vai
queria ser formado, queria ter um diploma, mas você nunca começa a faculdade. Ou você faz os 4 anos desesperado, odiando a faculdade, não, você só quer ver meu diploma. Aí quando você pega o diploma, você vê que não valia nada aquela bosta, você perdeu 4 anos da sua vida. E aquilo que você achou que ia ser o grande objetivo da sua vida era um negócio que quando você construiu, ralou. E às vezes, quando você chega lá, você só vai perceber que valeu a pena ter ralado, não durante a ralação, não durante o processo, sabe? Acontece bastante. Assim, você vai conversar com pessoas mais velhas, assim, vira e mexe, rola aqueles... Ou a gente mesmo fala, poxa, a gente era feliz e não sabia, né? Ou a gente não percebia. É mais fácil perceber, no meu caso aqui, na minha especificidade, o Rodrigo vai falar também, assim, por exemplo, com os meus filhos. Tem vários momentos que eu tô com eles e aí eu penso, putz, eu queria que congelasse o tempo agora, assim, nesse momento, assim. Dá um trabalho desgraçado, puta, é difícil pra caramba, mas tem momentos que eu acho que são meio que, se eu pudesse congelar agora, assim, essa foto, esse tempo, eu congelaria e ficaria aqui, sabe? Com eles é mais fácil, mas com a nossa própria, a gente, porque a gente olha eles de fora, né? Mas com a nossa própria realidade, eu acho que é um exercício, assim, também, que exige disciplina para você conseguir perceber. Eu acho que é isso, esse Kairos aí que o Lucas falou, né? Que é um evento, é um momento oportuno, né? Que é um momento de uma epifania, ou um momento divino, que acontece alguma coisa que você fala, eu consegui enxergar isso e tal. A gente tem de muitos, né? A gente vai entendendo isso de muitos. E há na teologia também, há algo mais bonito que isso, é quando a gente consegue entender o eterno agora. Eu queria citar isso. Porque eu queria provocar o Lucas também, porque ele sabe do que eu estou falando. A teologia puxa muito isso. Porque essa eu acho que é a grande chave do Shabá. O Abraham Heschel, lá, o Abraham Joshua Heschel, que é o que escreveu o Shabá, ele fala isso, né? Do eterno que foi plantado em nós, né? Ao eterno agora, que é esse aion, né, de Deus que a gente entende quando a gente começa a perceber o tempo de Deus em cada detalhe da nossa história, né? A gente começa a habitar o nosso tempo de maneira cuidadosa, né, de maneira preciosa, porque a gente percebe o quê? Que o tempo é precioso. Aí a gente vai ver a fala de Paulo, quando ele diz, aproveite bem as oportunidades, porque os dias são maus. E aí, isso é uma referência clara ao que Jesus está dizendo assim, olha, basta cada dia ser o mal. E Jesus está dizendo, ele não está dizendo assim, pô, basta cada dia ser o bem, vai dar tudo certo. A mensagem de Jesus é, basta cada dia ser o mal. Então, o que vocês vão viver aí vão ser lutas. Mas basta cada dia ser o mal, é o bastante, é o suficiente, o mal de cada dia, porque vocês vão conseguir enxergar no agora de vocês essas pequenas oportunidades que vocês precisam aproveitar, né? E aí você vai entender que, tipo, quando o Paulo escreve isso lá, aproveite bem as oportunidades, porque os dias são maus, é que você vai perceber, poxa, o nosso tempo é precioso. A nossa existência, habitar no nosso tempo é precioso. É precioso por quê? Porque ele é escasso, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, e a gente, como o Lucas bem falou, né, a gente sabe que a gente vai morrer, vai acabar. A gente sabe que tem um ponto de início, tempo de nascer e o tempo de morrer. E por isso a gente fica tudo preocupado com o tempo, né? E às vezes a gente se preocupa tanto com o tempo que não vive o tempo que tem para viver. E aí Jesus está dizendo assim, para de se preocupar com o tempo que você tem para viver e vive o tempo, as oportunidades, né? Porque o tempo é escasso, então ele é precioso. A outra coisa é que a gente vive pouco, por isso o tempo é precioso porque a gente tem pouco tempo. E se você comparar as espécies da Terra, nós somos talvez uma das espécies que vive menos, assim, em termos gerais, assim, sabe? Você pega aí um jabuti. Será? Não. A gente tá nos que vive mais. Não, claro que tem. Tô falando que, assim, nós estamos no grupo das espécies que vivem pouco. O problema é que a gente sabe que vive pouco. Tipo, exato. É o que tem consciência da finitude. Não, mas a gente tem consciência, a gente é frágil também em relação ao tempo, né? A gente é muito frágil em relação ao tempo. A gente tem a consciência dessa finitude, a gente sabe que vive pouco, e a gente sabe que o tempo é uma dádiva, é um presente, né? Então a gente precisa aproveitar isso, e que isso é divino, né? Então, assim, chegou, quando chamarem a minha senha, eu vou ter que estar lá, entendeu? Então não tem jeito, não vem para todo mundo. Você lembra da provocação, Lucas, que ele te fez? Você tem resposta?
Provocação pra ele falar sobre isso, não é? É isso que eu ia falar, é que eu não me senti provocado. Que bom. Não provocado no sentido ruim da coisa. Minha provocação pra ele é pra ele falar sobre querendo criar intriga entre os membros do telescópio. Da audiência. É uma provocação é pra ele falar sobre. Uma coisa que veio ao meu coração aqui quando tava ouvindo tudo isso aí é de uma conversa que eu tive hoje, cara. O Nani, essa ideia que o Nani trouxe, essa pergunta, é uma das que mais me pegam, assim, tipo, qual é o ponto certo, qual é a medida certa, né, entre desfrutar do hoje e construir também o amanhã. E aí eu tava conversando com uma pessoa e ela tava dizendo assim, pô, eu acho que a gente vai precisar passar um tempo para que essas coisas sejam curadas, para que essas coisas entrem no seu devido lugar e tal. E aí eu me lembrei de uma frase que uma vez um mentor meu me disse que eu nunca esqueci. Ele falou assim para mim, Lucas, o tempo ele não cura nada. O tempo ele só faz frutificar as sementes que nós plantamos. Eu achei isso fantástico, que é tipo assim, se você tá numa situação ruim com alguém, mas você não plantar arrependimento, misericórdia, perdão, reconstrução de relação hoje, daqui 2, 3 anos, não vai passar a amargura do coração dela. O que o tempo faz é frutificar o que a gente planta. Sem plantação não tem fruto. E aí eu fiquei pensando, né, dentro dessa pergunta do Nani, o quanto a gente vive hoje bem, feliz, alegre, mas com uma responsabilidade com o nosso futuro. E eu pensei, fazendo plantações. Não se preocupando, será que aquilo que eu plantei vai de fato frutificar? Não vai? Como é que vai ser? Mas assumindo a responsabilidade pelas sementes lançadas, pelas plantações que precisam ser feitas. Eu estava conversando com a menina essa semana, eu tô fazendo muitos atendimentos aqui. Eu estava atendendo. Conversa bastante, velho. Eu converso bastante. Aí eu tava atendendo. A gente podia fazer um compilado de conversas do... conselhos. Nossa, vocês iam achar maneiras as coisas, assim. Alô, Mundo Cristão, alô, Thomas Nelson. Alô, editoras, compilado de aconselhamentos. Fazer um livro, As Crises das Ovelhas. Uma menina, né, conversando comigo, ela falou assim, eu sempre tive um sonho de estudar um curso X na faculdade Y tal, e nunca consegui, não sei o que, agora eu tô com 23 anos, eu finalmente consegui entrar num curso similar na USP, que é uma faculdade, assim, muito maneira. Eu consegui um estágio no meu primeiro semestre, mas eu tô muito preocupada porque eu demorei muito para conseguir entrar na faculdade, eu vou terminar com quase 30, e eu quero casar, eu quero morar sozinha, eu quero construir meu futuro, e o que eu ganho no estágio é muito pouco, então eu vou fazer um concurso público e vou tentar ganhar mais do concurso público enquanto eu faço a faculdade. E aí eu fiquei ouvindo assim, aí eu falei, mas assim, se você deixar o estágio de lado, quando você terminar sua faculdade, você vai ter que aprender sua profissão. O momento certo de viver isso é o agora. Você precisa plantar isso agora para lá na frente você colher esses frutos e tal. O que eu falei para ela parecia a coisa mais óbvia do mundo na hora que eu falei. Mas eu percebi quantas vezes eu já não fiz isso. Tipo, eu tava na faculdade de teologia, mas ao invés de estudar só, eu já queria falar, eu já queria pregar, eu já queria botar para fora e tal. Eu tava, tipo, num momento de botar a mão na massa, de desenvolver, de liderar grupos, mas não, eu queria ser um intelectual e tal. O tempo inteiro a gente faz isso. A gente foge desses momentos oportunos, a gente não planta as sementes, e aí quando o tempo passa e a gente percebe que o fruto não veio, a gente fala, caramba, tá todo mundo conseguindo e eu não consegui. A galera tá se formando, eu não me formei. A galera tá dando esse passo que eu acho legal e eu não tô dando. Mas porque nós não plantamos as sementes na hora certa, no momento oportuno. Então, viver com responsabilidade hoje é também plantar as sementes corretas, aproveitar as oportunidades de agora, para que o futuro ele traga a colheita daquilo que a gente tem plantado. O tempo ele é precioso nesse sentido. E aí eu concluo minha fala falando uma coisa, que é, nós precisamos, como cristãos, desenvolver a disciplina da espera. E ela é dificílima.
a disciplina de deixar o tempo passar e esperar e descansar crendo que Deus se importa de que ele está fazendo algo, de que ele está agindo. Eu falei que eu ia terminar, mas agora é verdade, agora eu termino mesmo. Eu me lembrei disso com a história de quando Jesus Cristo ele foi ressuscitar Lázaro, que as irmãs de Lázaro vêm e dizem para ele: Jesus, demorou demais. Se você tivesse chegado aqui um dia atrás, dava para você fazer algo, porque até 3 dias dá para ressuscitar, no quarto não dá mais. O que elas estavam fazendo é traçando um limite, dizendo assim: Jesus, o seu poder atua dentro desse limite, tanto de possibilidade quanto dentro desse limite temporal. Já que você não fez no tempo que eu achei que você deveria fazer aquilo que eu acho que você deveria fazer, então já não existe mais nada a ser feito e para mim você não estava fazendo nada. E aí o final da história a gente já conhece. E essa experiência é uma experiência comum a nós o tempo todo. A gente precisa aprender a esperar confiando que Deus se importa. Eu tava, enquanto o Rodrigo e o Nani estavam falando, é impressionante, acho que 2 coisas. É impressionante como a gente condiciona o nosso bem-estar e a nossa felicidade ou contentamento à obtenção de alguma coisa, né? De alguma conquista ou de alguma vitória. Então, assim, eu vou ser feliz quando acontecer isso, eu vou ser feliz quando... E aí a gente deixa... Eu vou ser feliz se eu tiver mais, eu vou ser feliz se eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz se não sei o quê. A gente sempre condiciona a nossa felicidade a alguma coisa. E hoje eu estava falando com uma menina que eu dou mentoria, e eu estava falando para ela o quanto também a gente, e pegando um pouco do que o Lucas falou, como a gente limita também o poder de Deus e as possibilidades nas nossas vidas, que a gente não se deixa nem experienciar coisas que podem ser mais incríveis do que a gente pensou. E aí, eu estava conversando com ela sobre carreira e eu expliquei para ela, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito certo o que eu queria ser, assim, muito certo. Era aquela coisa muito quadradinha. E toda a minha carreira foi mudando e foi acontecendo várias coisas muito legais que eu nunca poderia imaginar e que hoje acho que eu sou muito mais feliz do que se tivesse vivido aquela coisa que hoje eu, inclusive, acho muito chato pra caramba. Pegando num exemplo besta, mas é impressionante como a gente sempre condiciona e a gente não dá o espaço para a gente experienciar coisas novas e coisas que poderiam ser muito legais. A gente condiciona a uma coisa que a nossa cabeça acha que vai ser muito incrível, ou que alguém da sociedade impôs que vai ser muito incrível, ou que, enfim, né? Por exemplo, ela falando, porque vai ser muito tarde terminar a faculdade com 30 anos. Caramba, gente, os 30 são os novos 20, estamos lá em cima, sabe? É uma coisa que, assim, não é tarde, né? Assim, mas a gente vive numa sociedade que tudo tem que ser muito rápido, né? Você tem que, fazer tudo muito rápido. E aí a gente condiciona tudo isso. E aí eu comecei a fazer um exercício, porque também tudo pra gente, a gente só comemora e celebra aquilo que é muito grande, né? A conquista é muito grande. E a gente deixa de ver o básico no dia a dia, sabe? De você estar bem no dia a dia, de você estar bem falando com as pessoas, de você ver uma coisa muito legal, sabe? Coisa aleatória. Às vezes, por exemplo, eu tô no carro agora indo pro trabalho, escuto, eu falo, nossa, coisa legal. Coisa que no dia a dia que eu nem reparo, sabe? Coisa besta, assim. E a gente não aprecia isso. Eu comecei a fazer um exercício, porque eu estava vendo muito no automático, né? E aí agora tem um hortifruti aqui perto de casa, que eu vou, tipo, antes eu pegava o carro e ia, porque tipo, é 1,5 km daqui de casa, dá quase 1 km. Agora toda semana eu tiro esse momento para sair, eu pareço uma criança, sabe, besta, inocente, que olha assim pro céu e fala, nossa, olha o céu, que azul e tal. Mas olha que incrível, né? A gente vive, apesar de a gente ser né, como o Rodrigo falou, a espécie que tem o menor tempo de vida, que a gente tem consciência e tudo mais, ao mesmo tempo a gente vive um paradoxo, que sabe que a gente pode morrer a qualquer tempo, mas a gente vive qualquer dia como se fosse qualquer dia, né? Porque pela rotina ou por essas coisas. E a gente esquece de apreciar. Então, acho que a gente pode colocar coisas no nosso dia a dia também que nos tirem um pouco do automático. E acho que quando a gente é adulto, a gente vive uma vida só de responsabilidade, né? E a gente esquece um pouco de ser como criança, de ter aquela coisa de olhar, de apreciar.
enfim, porque a gente está sempre no automático e fazendo é sempre um boleto, é sempre um negócio para fazer, é sempre uma coisa assim. Então, acho que a gente também tem que voltar um pouco, né? Igual ter essa visão de criança, de olha o céu, olha que legal, olha que isso, sabe? Tem essas coisas, assim. Então, às vezes, eu tiro esse momento para contemplar coisa besta, assim, besta, entre aspas, porque eu acho que a gente tira um pouco disso, porque também é o nosso momento que a gente acalma isso, né? Um pouco, assim. Então, a gente tem que tentar ter um exercício de contemplar mais, de viver o presente nisso, que todo dia é um presente, né? Aquele trocadilho idiota, mas é verdade. Nossa, vou postar. Posta. E não condicionar a nossa felicidade, né, a uma coisa futura. Porque aí tudo que a gente está vivendo hoje, a gente meio que esquece, né? Putz, conheci uma pessoa nova, tipo, sei lá, conversei com uma pessoa muito legal hoje. Pô, que legal, aprendi uma coisa nova. Passei um tempo com os meus filhos, pô, que legal, eles aprenderam isso novo. Às vezes a gente faz uma coisa muito batida, né? Tipo, tá bom, mais um dia. O Nani falou um negócio mó bonito, assim, que ele tá falando da experiência com os filhos, né? Que o Rodrigo também já deve ter vivido isso. E ele fala assim, pô, eu queria eternizar esse momento. O professor Clóvis de Barros, da USP, ele diz assim que o nome disso é felicidade, quando a gente quer tornar um momento eterno. Mas é mesmo. Foi o que eu tentei provocar, que não foi do eterno agora. Mas, tanto o Lucas falou e a Déia falou e o Rodrigo falou também. Vocês gostariam de saber quanto tempo vocês têm ainda? Não, eu não. Eu gostaria, só que tinha que morrer mesmo. Quando porque eu ia sair fazendo uma coisa, aí depois... Tinha que ter certeza. Amanhã é o dia, hoje eu vou fazer cagada. Aí chega amanhã eu não morro, com que cara eu apareço nos lugares? Difícil. Caraca, tipo, perigosíssimo. Que pergunta maneira, mas assim, de verdade, cara, eu queria muito. Não queria. Sério? Eu não queria saber o como. O como eu não queria saber, não. Eu não queria saber nada, cara. Eu tava pensando nesses dias. Tava pensando assim, sabe, se desse a oportunidade de você ver o seu futuro, você veria? Eu falei, não, cara, não veria. Eu veria. Não veria. Porque eu gosto de spoiler. Não veria. Né? Agora sim, se você me perguntar, você mudaria alguma coisa no seu passado? Eu falei, mudaria. Não, mudar no passado. A pessoa que fala que não mudaria nada no passado, eu acho de uma arrogância desgraçada. Assim, eu não mudaria nada no meu passado. Você... Brincadeira, eu mudaria sim. É muito zica do baile. É porque ela deu certo. Não, sabe, mentira, não mudaria várias nada. Coisas. Ixi, deixaria de conhecer umas pessoas fáceis. Nossa, quando a pessoa fala que não mudaria nada, eu acho uma babaca. Uns sims que eu daria não logo de cara. Tipo, mas eu não sei se eu conseguiria. Eu sempre acho arrogante quando você vai fazer entrevista com a pessoa, você fala assim, o que você se arrepende? Eu falo, não me arrependo de nada, acho que é isso aí. Mentiroso. Não, mas tem muita gente que fala. Não faria nada diferente. Eu faria uma porrada de coisa diferente. Eu não faria nada diferente. Muita gente fala isso, né? Parece que é discursinho de lacração, sabe? Eu não faria nada diferente, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Mano, eu me arrependo de coisa pra cacete, velho. Mas eu acho que eu também não gostaria de saber, não. Eu não sei como eu ia lidar com essa ansiedade. Eu sou uma eterna curiosa. Eu ia sofrer mais. Que isso é uma maldição, né? Já dizia os gregos, né? Os gregos falam isso, né? Que teve o mito do Cronos, que amaldiçoou seu filho quando mostrou o futuro pra ele, né? E que era o poder dele que ele tinha, era mostrar o que ele vivia pela frente. Pra mim, eu tô nessa mitologia aí, cara. Eu acho que é uma maldição você ver o que você tem pela frente, o tempo que você tem. Eu acho uma... Não, acho que assim, seria legal se aparecer que você vai morrer com 99 anos muito saudável. Porra, aí da hora, tem 60 anos pela frente. Agora... você vai morrer com 38. A única pessoa que sabia o seu futuro, Jesus. Sabia como eu amo Jesus, e ele chamou isso de maldição. Ele foi tido como maldito. Né, convenhamos que a gente entende por quê, né? Galera, não é que tipo assim, você vai morrer em paz, ai que tranquilinho, pô. Não, isso eu tô falando, mas mesmo assim, pô. Mas a angústia dele era essa, velho. Tipo, eu vou morrer.
Jesus, Da pior forma, pô. No Getsemane ele tava antecipando o sofrimento, tá vendo? Ele não tava de boa. Fala, não, tá Não, aqui cada claro. dia. Hoje eu tô Claro. tranquilão que eu tô solto. Exato, ele não tá lá falando. Aí, basta Jesus, vai ter que explicar isso aí pra nós. depois. você basta cada dia seu mal, basta cada dia seu mal. Eu tava lá do mal, lá, tô sofrendo pra caramba. Passa de mim esse cálice. Mas eu não gostaria. Então, 2-2. Nem eu, nem o Rodrigo. Eu e o Rodrigo somos mais inseguros aqui. Então, mas pra mim a fala de Jesus de Getsemane é justamente por isso, mano. Tipo, tu sabe o teu futuro, sabe o que vai acontecer, você vai morrer. Você vive uma maldição, mano. Eu queria um spoiler, até pra ver se os frutos que eu tô plantando vai dar certo. Porque se já ver que dá errado, eu vou parar de plantar, né? Então, mano. Mas você não aprendeu nada, que a graça é plantar. Muda. Andréia. Muda. Você não aprendeu nada. A menina que o Lucas aconselha tem que ser você. Não, mas aí eu também queria saber também, assim, tipo assim, eu gostaria de ver, porque eu sou muito curiosa. Aí eu vou ficar assim, nossa, viu meu futuro? Aí eu vou ficar, será que vai acontecer mesmo? Então, você entra numa maldição, mano. Você vai ficar preso. Maldição é só curiosidade. Maldição de nada, né? É curiosidade agora, que você sabe que isso não existe, né? Agora se existe. Não sei. Deus, independente do que eu faço. Vai que vem uma revelação divina enquanto eu tô dormindo? Você tem um monte de perguntas. Assim, tipo, Deus, eu tenho como mudar isso? Um monte de coisa. Independente do que eu faço, isso vai acontecer mesmo? Eu vou chegar aí mesmo? Então aí Deus fala, não sei, aí ele dá uma olhada, Nínive e acaba no fogo. Ele vai jogando com você, aí você fica nessa, né, mano? Não é tipo aquele, não é tipo videogame, vai para a direita, acontece isso, vai para a esquerda. Pô, né? Mas isso é uma coisa de pessoa controladora, obviamente. Na dúvida, vira à esquerda. Olha só, com essa mensagem subliminar. Entendedores entenderão. Com esse repetir. E com essa mensagem subliminar, estamos chegando. Eu não sei o futuro, mas sei que esse episódio está na hora de acabar no presente. Então eu dou. Já não é mais presente, agora é passado. Agora já é passado. Na hora que você está ouvindo o podcast é presente, mas é o nosso passado. A pessoa que está ouvindo no presente dela. O filósofo diz que o presente é como olhar para as águas de um rio. Você olha aquelas águas que já não são mais as mesmas, que estão sempre contínuas, entendeu? O presente é isso. É o contemplar águas de um rio. Isso, com essa pílula de sabedoria, momentos de inspiração poética, nós finalizamos o nosso. Eu pedi pro Jonathan, botar uma musiquinha nessa parte assim. Uma barulho de água, assim, né? Os passarinhos cantando. A trilha sonora, assim, tipo de água. Dizem os filósofos, né? Ele um eco. Muito bem. Beijo, André. Até mês que vem. Até, minhas galeras. Vamos viver mais o presente. Esqueça, você não sabe se vai morrer amanhã ou não. Então não façam loucuras. Viva o presente com responsabilidade. Achei importante fazer isso. A gente não estava incentivando ninguém a fazer loucuras. Queremos deixar isso bem claro. Rodrigo Quintan, beijo. Um beijo. É isso. Que a gente aprenda a viver o agora, o eterno agora. É isso. O agora e o eterno. Lucas, tchau. Tchau, valeu, gente. Até mês que vem. Até mês que vem. E até mês que vem com vocês que nos ouvem, nos sigam nas redes sociais, @canal Telescópio, sigam também a Crentaços, @Crentaços. E a gente se vê mês que vem. Se ouve mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!